Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular, essa é a aula de número 87. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre formulários estilo Template Driven e nós vamos emular a submissão de valores utilizando HTTP Post, ou seja, nós vamos simular o envio das informações do nosso formulário para o servidor. Na aula sobre popular os dados com Web Service, nós utilizamos a chamada HTTP GET, que é para poder buscar informações no servidor. Hoje nós vamos fazer uma simulação de como a gente faz para poder enviar os dados do formulário para o servidor. Durante as aulas nós criamos esse componente de debug para os nossos formulários e vai ser exatamente esse objeto aqui com todos os valores do formulário que vai ser enviado para o servidor. Voltando a algumas aulas, a gente colocou aqui um ng-submit e utilizando aqui esse método do onSubmit, que está aqui, onde a gente faz simplesmente um console log form. Então, se a gente fazer aqui o submit que está desabilitado, vou colocar aqui um nome, vou colocar aqui também um e-mail, o formulário está válido, então o botão de submit ele também fica habilitado. Clicando nesse botão, a gente consegue ver os dados do formulário, que é do tipo ngForm, mas se a gente for vir aqui no value, a gente vai ter esse objeto, que é exatamente o objeto que nós temos aqui na tela de debug também. Então é isso que o servidor irá receber. Então, para a gente fazer essa chamada para o servidor, como é que ficaria? Nós vamos utilizar também esse objeto do HTTP, que a gente já aprendeu como é que injeta ele no componente 2 aulas atrás. Então, eu vou fazer a chamada do HTTP. Aqui no Visual Studio Code, a gente consegue ver através do IntelliSense quais são as opções. Como eu vou enviar informações, nós vamos utilizar uma requisição POST. É muito similar com a requisição do GET. Então aqui nós vamos utilizar qual que é o link. Nesse caso seria o endereço do servidor. Então, por exemplo, eu vou enviar o formulário de usuário. Digamos que essa seja a URL. E a gente precisa passar aqui também a informação que nós estamos enviando para o servidor. Nesse caso, o objeto do form.value é um objeto qualquer. Só que quando nós estamos enviando informações para o servidor ou recebendo informações do servidor, a gente quer trabalhar com formatos de dados que são mais fáceis para a gente poder tanto ler aqui no cliente, quanto ler também lá no servidor. No exemplo do Web Service, nós trabalhamos com JSON. E geralmente, quando a gente trabalha com aplicações JavaScript, a gente vai receber um JSON do servidor e a gente também envia um JSON para o servidor. Então, para isso, nós vamos transformar esse form.value, que é um objeto JavaScript, em um objeto JSON que vai ter exatamente esse formato aqui. Aqui no nosso componente de debug, a gente utilizou aqui o pipe do JSON para poder transformar os valores do formulário em JSON. Nesse caso, como é que a gente faz para poder transformar o form.value em JSON? Utilizando a própria API do JSON do JavaScript. Então, o JavaScript ele tem essa interface que é chamada JSON. E aqui a gente consegue tanto parsear, ou seja, receber uma string e transformar essa string num JSON, quanto também transformar um objeto JavaScript em JSON, utilizando aqui o stringify, que vai transformar essas informações em JSON num formato string para a gente poder enviar para o servidor. E aqui nós vamos passar o form.value, que são as informações do objeto. Só que, se a gente voltar aqui para o formulário agora e colocar algumas informações, deixa eu pegar aqui o CEP novamente, CEP, então nós temos aqui o objeto que vai ser enviado para o servidor. Para a gente verificar se a chamada está sendo feita ou não, a gente vem aqui nessa aba de Network. Vocês podem ver que aqui a gente fez a chamada do via CEP, que deu essa resposta para a gente aqui em formato JSON. Então eu vou limpar aqui. Nós vamos fazer o submit. Eu vou botar aqui um número também para o formulário ser válido e a gente vai ver o que está sendo enviado para o servidor. Fiz o submit,
o formulário foi submetido, só que vocês podem ver que não tem nenhuma chamada aqui ainda. Isso é porque a gente ainda precisa colocar mais coisas, igual nós fizemos aqui na chamada do GET. Então a gente precisa mapear a resposta que está sendo recebida pelo servidor e também fazer um subscribe aqui nesse caso, para a gente poder realmente concretizar a chamada. Então aqui nós vamos fazer um map, ou seja, eu vou mapear a resposta que está vinda do servidor. Nesse caso eu vou mapear, não vou fazer nenhum mapeamento, vou apenas repetir o que está vindo do servidor e nós vamos também fazer um subscribe. Nesse subscribe é o que vai realmente selar, é o que vai pedir realmente para poder fazer a chamada no servidor. Lembrando que nós vamos ter um módulo para poder falar sobre HTTP, onde nós vamos ver um pouco sobre observables também, que é a biblioteca chamada RxJS, aqui do JavaScript, que nós utilizamos no Angular, juntamente com essa parte de chamadas para o servidor. E aqui eu vou pegar os dados, ou seja, aqui você pode dar o nome que você quiser para sua variável, e eu apenas vou fazer um console log para a gente poder ver o que está sendo recebido. Agora sim, vocês vão ver que, vou pegar aqui novamente o CEP, agora sim nós vamos conseguir enviar as informações para o servidor. Vou limpar aqui, vou fazer o submit e vocês podem ver que agora nós temos a chamada para o servidor. Nós enviamos aqui como request payload, aqui é o objeto que nós estamos enviando para o servidor, só que nós não temos nenhuma resposta porque esse endereço aqui, ele não existe, nós estamos apenas simulando. E no console, a gente pode ver que deu um erro HTTP 404, já que esse endereço não existe. Quando a gente faz assim essa requisição, ele automaticamente vai tentar pegar o próprio domínio, que nesse caso é o localhost 4200. Lembrando que esse template form aqui, ele não faz parte do domínio, é apenas a hash de roteamento que nós aprendemos lá nas aulas sobre roteamento. E aqui tem um erro que veio do servidor, que é um erro 404, já que como eu disse, já que esse link não existe. Então, nós podemos colocar aqui ainda um alert, a gente poderia utilizar o cat do próprio observable para poder também tratar essas informações, mas a gente vai aprender isso um pouco mais para frente. Existe também esse REST test, a gente consegue enviar essas informações aqui para esse teste online. Então, eu vou obter aqui esse endpoint, vou colocar aqui no lugar e nós vamos testar e ver o que acontece aqui no nosso formulário. Então, vou botar aqui um nome, um endereço, vou pegar aqui um CEP também, vou colocar aqui um número e a gente vai fazer um submit. E vocês podem ver que, nesse caso, o status foi ok, ou seja, a submissão foi feita com sucesso. E olhando na aba de Network, nós não temos mais aqui o link em vermelho, que a gente conseguiu enviar aqui no header novamente o request payload, e o que ele envia de volta para a gente, as informações de dado, arquivos, o cabeçalho HTTP que foi enviado e também o JSON, ou seja, esse resttest.com é um serviço bem bacana, gratuito, online, que você pode utilizar para brincar também aí com requisições HTTP, utilizando as requisições REST, caso você queira também. E lá no servidor, se a gente estivesse utilizando um PHP, um Node, um Java, um C#, um Ruby, um Python da vida, a gente iria obter o request payload. Então, nesse caso, você iria obter toda a informação que está vindo como post, e nesse caso, cada linguagem tem a sua maneira de tratar isso, e a gente conseguiria obter essas informações e, por exemplo, fazer um insert no banco de dados, ou então fazer um update no banco de dados, enfim, dependendo aí de qual fosse o cenário. Quando a gente for ver a parte de HTTP também aqui no curso, a gente vai brincar um pouquinho também, talvez com PHP ou Node, para a gente poder ver como é que o servidor trataria essas informações e como também a gente trabalharia com outro projeto de uma outra linguagem junto com o Angular.
Bem, pessoal, é isso. Com essa aula a gente fecha as aulas de formulário estilo template e na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com formulários reativos do Angular, que são os formulários estilo data driven. E nessas aulas de formulário data driven é que nós realmente vamos explorar mais ainda de como os formulários do Angular são poderosos e como nós podemos utilizar esses formulários reativos nos nossos projetos. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!